Embora não sejam especialistas em sobrevivência no Ártico, os corvos são encontrados nas regiões ao norte do Círculo Polar, onde têm o hábito de se alimentar frequentemente de carne em decomposição, especialmente durante o inverno. No entanto, essa preferência por carniça é uma das razões pelas quais essas aves têm uma má reputação, sendo muitas vezes associadas a símbolos de mau agouro. Durante o inverno, os corvos têm acesso a um grande número de carcaças, uma vez que nem todos os animais conseguem sobreviver às condições rigorosas dessa estação. Nessas circunstâncias, a carne permanece fresca por um longo período, proporcionando um verdadeiro banquete para os corvos. A concorrência por essas carcaças é feroz, com outros animais interessados, mas os corvos são agressivos na defesa de seu alimento. Embora as aves possam caçar, preferem aproveitar quando a presa já está morta. Com a presença constante de outros animais interessados nas carcaças, comer em paz se torna uma tarefa impossível. O glotão é um especialista na escuridão da noite polar, aproveitando sua excelente visão noturna e habilidade de se mover silenciosamente na espessa neve a grande velocidade, sem afundar, graças às suas patas que funcionam como raquetes de neve. Os corvos não conseguem intimidá-lo, já que sua visão noturna é quase nula e eles têm pouco tempo para procurá-lo. Depois de alguns dias de festa com a carcaça, pouco mais do que pele e ossos restam, e o glotão pode levar os restos para um local mais tranquilo. A adaptação ao Ártico não se limita apenas aos animais, pois as árvores também passam o inverno em um estado prolongado de repouso. Quando as árvores perdem suas folhas, elas fortalecem suas raízes, reduzindo a demanda por água, já que o solo congelado se assemelha a um deserto em termos de umidade. A folhagem não serve apenas como cobertura, mas também como fonte de alimento para a fauna local. Esse processo funciona como uma plataforma natural, permitindo que animais, mesmo os de porte leve, alcancem os rebentos mais altos. As lembranças se formam facilmente, associando-se aos ramos tenros e à casca encontrados na folhagem, fornecendo recursos essenciais para a sobrevivência durante o inverno. Nessa vasta e sombria paisagem selvagem, apenas as espécies mais frugais e adaptadas conseguem prosperar na Escandinávia. As renas, sem dúvida, são mestras na arte da sobrevivência na floresta, uma vez que não encontram alimento no solo devido à espessa camada de neve.
Portanto, se alimentam dos recursos presentes nas árvores, como as folhas, ramos e casca. Isso inclui os rebentos tenros nas pontas dos galhos, bem como as agulhas dos pinheiros, que são facilmente digeríveis. No entanto, vale destacar que, devido à natureza da digestão ruminante, o processo de obtenção de alimento e digestão é lento. Os períodos de descanso das renas desempenham um papel fundamental na economia de energia, o que é vital para sua sobrevivência durante o rigoroso inverno. As coníferas, por sua vez, têm uma estratégia diferente para reduzir o consumo de água. Embora não percam suas folhas, as pontas dessas árvores apresentam uma superfície muito pequena e são revestidas por uma camada externa resistente, o que ajuda a evitar a perda de umidade. Além disso, os estômatos nas pontas são cobertos, impedindo a evaporação da umidade e permitindo que as árvores conservem a água, mesmo em condições de temperaturas abaixo de zero. As pontas das árvores são cobertas, evitando a evaporação da umidade, e a concentração de açúcar nas células aumenta consideravelmente, criando um agente anticoagulante que impede que as árvores congelem durante o inverno. Além disso, os brotos de pinheiros também servem como fonte de alimento. Embora as reservas de energia armazenadas nas pontas sejam insuficientes para enfrentar o inverno, essa estação retira energia de todos os seres vivos. Os esquilos, por exemplo, vivem das reservas que acumularam, mas as florestas de coníferas oferecem uma solução adicional, pois abrigam pinhas, que são uma valiosa fonte de alimento. No entanto, muitas vezes, os esquilos precisam percorrer longas distâncias em busca da quantidade necessária de alimento, atravessando rios congelados para explorar vastas áreas em sua busca. À medida que a noite polar atinge seu auge, as fases de crepúsculo tornam-se cada vez mais longas e luminosas, como o que ocorre na região de Varangar, no norte da Noruega, em meados de janeiro. Nesse momento, o solo fica abaixo do horizonte, e o crepúsculo dura 6 horas, apresentando um fascinante jogo de cores na natureza. O Sol emerge por breves momentos, apenas para desaparecer novamente, mas a cada dia sua aparição dura mais, embora muitas vezes ele permaneça oculto por nuvens vindas do Nordeste. A costa norueguesa é conhecida por suas tempestades de inverno, mas a região mais abrigada de Varangar mantém-se livre de gelo, permitindo que a vida prossiga. Nessa área, a alimentação é principalmente composta por mexilhões, apesar dos desafios de encontrar comida na zona de arrebentação, devido à visibilidade limitada. Entre as algas que adornam a costa, insetos aquáticos e moluscos são frequentemente encontrados. No entanto, a busca por alimento é uma tarefa árdua nesse ambiente, e os animais devem se esforçar ao máximo para obtê-lo. Em busca dos mexilhões, borbulham nas águas do seu território de caça. No final de janeiro, no fiord de Varagás,
O sol permanece acima do horizonte por várias horas, embora o frio ainda seja intenso. O efeito de aquecimento da corrente do Golfo provoca a formação de uma espécie de neblina sobre a superfície do mar. A festa da natureza só ocorre quando há uma grande diferença de temperatura entre a água do mar e a atmosfera. O ar úmido na zona costeira se transforma imediatamente em gelo, cobrindo a paisagem com uma camada bizarra de gelo. Delicados cristais de gelo adornam os galhos e a superfície da neve, e a duração desse fantástico lençol branco depende das condições meteorológicas, que são imprevisíveis nesta região extrema do extremo norte. Nas baías e portos abrigados deste fiorde, as forças da natureza não são tão extremas quanto no mar aberto, tornando esse lugar bastante popular para os patos. As águas calmas e pouco profundas permitem que eles liberem suas energias enquanto procuram alimento. Até um raro Aed real aprecia visitar os portos e marinas. Na costa do Ártico e no norte da Sibéria, os animais encontram uma espécie de refúgio de inverno, pois o norte da Noruega é equivalente ao sul em termos de abundância de alimentos. Mexilhões, ouriços do mar e estrelas do mar são comuns na região. As gaivotas, embora não sejam predadoras habilidosas, observam atentamente a atividade dos líderes. Avançar rapidamente e assustar os líderes é um método usado para roubar pescarias, e, assim, a competição entre as aves não para de crescer. Essa interação na costa do Ártico forma uma cena fascinante de atividade da vida selvagem. As estrelas do mar são frequentemente alvo de ataques por parte das gaivotas. No entanto, no final, todos saem vitoriosos, pois todos se beneficiam da abundância. Essa dinâmica ocorre frequentemente ao longo da costa. Por volta de meados de fevereiro, o sol torna-se visível por quase 8 horas, embora permaneça baixo no céu.
O frio persiste, mas isso não representa um problema para as renas de Spetsbergen, pois estão bem adaptadas e encontram facilmente alimento suficiente sobre a neve. No entanto, este ano, as mudanças climáticas complicaram a vida no meio do inverno, já que as temperaturas subiram consideravelmente e resultaram em chuva, formando uma espessa camada de gelo sobre o solo. Isso dificultou a busca por alimento, e as renas não conseguiram alcançá-lo. Os corvos, que estão perfeitamente adaptados às condições do Ártico, também tiveram dificuldades, pois a camada de gelo tornou inacessíveis suas fontes de alimento. As pousadas foram forçadas a se deslocar para terrenos rochosos, que são muito mais escassos em recursos alimentares, tornando a sobrevivência ainda mais desafiadora. Muitos animais morreram de fome durante esse inverno. Além disso, a camada de gelo dificultou o acesso das aves ao solo e às suas reservas de alimento. Nesse cenário difícil, a carcaça de uma rena se tornou a salvação, pois o frio a manteve fresca por muito tempo. A raposa do Ártico é mestra em gerenciar seus recursos, e embora seja trabalhoso remover a carne congelada dos ossos, ela não consome tudo de uma vez. A raposa sabe como garantir alimento para muitos dias com as reservas que acumula. Graças à neve que caiu, é possível esconder a carcaça sob a cobertura branca. No final de fevereiro, quando o sol começa a aparecer em Spitsbergen, os dias se estendem rapidamente. Com o início de março, os dias têm uma duração de 6 horas, mas ainda assim, ao norte, a paisagem permanece congelada. O avanço do sol desperta os instintos reprodutivos dos ursos polares. O macho se aproxima de uma fêmea com sua prole, mas eles têm muito a aprender para sobreviver no Ártico. Usando seu aguçado olfato, localizam um rastro pelo odor e tentam seguir as pegadas sob o gelo. No entanto, enquanto brincam, não percebem que a progenitora seguiu em frente.
O macho vê uma oportunidade de conquistar a fêmea, mas ele não é o único a segui-la. Ele carrega um localizador que mostra que seus movimentos estão sendo monitorados por cientistas desde 2013. Um pouco mais tarde, ele consegue separar-se da família e a leva para as montanhas, que servem como plataforma nupcial dos ursos polares. As crias percebem tardiamente que a progenitora desapareceu, mas detectam seu odor e a seguem até as montanhas. A fêmea ainda não está no cio, e o macho não é bem recebido. Ela escolhe o caminho mais rápido para descer a montanha, e ele não pode mais insistir. Embora ele saia frustrado, é um grande revés, mas ele não desistirá até alcançar seu objetivo. Em março, o dia e a noite têm praticamente a mesma duração no Círculo Ártico. No Ártico, em direção ao Polo Norte, o Sol retorna com força. Apesar da persistente neve e gelo, as horas mais longas de luz indicam o início da primavera, especialmente para os animais. Em breve, as costas costeiras voltam a ser densamente povoadas pelos habitantes locais. As aves marinhas, como as gaivotas tridáctilas, passaram o inverno no mar, e agora, em março, retornam à terra para se reproduzir. Os locais de nidificação mais seguros, localizados nos penhascos, são os mais disputados, desencadeando lutas fervorosas. Todas desejam o melhor para suas parceiras e crias. Manter um local de nidificação depois de ocupado é uma tarefa árdua, mas, em meio a dias de disputa, os locais de nidificação são assegurados, e a próxima geração está a caminho. Em toda a região polar, animais e plantas estão se preparando para a chegada do verão. No final de março, a noite polar finalmente chega ao fim, e o sol volta a reinar. Em breve, as renas deixarão para trás as pastagens de inverno, a maioria delas tendo sobrevivido ao sombrio inverno, repleto de desafios. A neve logo derreterá, e a mágica do inverno desaparecerá. No entanto, a noite polar retornará em 6 meses ao Polo Norte, cobrindo uma vez mais os terrenos do extremo norte da Europa.